no texto de Gênesis. Gênesis, nós estamos ministrando ainda no verso 4, nós estamos trazendo as bases para dízimos e ofertas, e nós estamos abordando um fator muito importante para a entrega de dízimos e ofertas. Antes eu quero ler com você aí o texto, que é Gênesis 4, nós vamos ler o versículo 7. Amém? Se procederes bem, não serás aceito. Se não procederes bem, o pecado jaz à porta, querendo conquistar-te, mas sobre ele deves dominar. Vamos ler em voz alta, na sua tradução. Se procederes bem, não serás aceito, e se não procederes bem, o pecado jaz à porta, querendo conquistar-te, mas sobre ele deves dominar. Muito bem, nós estamos falando sobre as bases dos dízimos e ofertas, e é claro, começando pelo Antigo Testamento, e nós estamos conversando numa rápida reflexão, 15 minutos aí, 20 minutos no máximo, falando a respeito de que não se entrega dízimos e ofertas sem conhecimento, sem entendimento. E nós estamos abordando, fizemos isso já por 2 domingos, falando sobre a visão que Adão tinha de todas as coisas. Nós contemplamos aqui no capítulo 4, versículo 1 até o verso 7, que Caim e Abel foram apresentar a oferta. Você já conhece o texto. Caim apresentou do fruto da terra e Abel apresentou dos primogênitos dos animais, da gordura deles. Caim não foi aceito e também a sua oferta não foi aceita. Abel foi aceito e também a sua oferta foi aceita. Aí já temos o entendimento, você já ouviu a respeito disso, que não é só a oferta aprovada, mas é o coração aprovado por Deus também. Deus aprovou de Abel o coração e a oferta. E nós falamos no início, sobre o início, que há muita complexidade de assunto aqui. Assuntos complexos e que, para nós entendermos a mensagem, nós temos que nos libertar daquela mensagem errada que nos foi passada. Nós crescemos assistindo, eu não sei se você é desses, mas eu recebi essa mensagem, eu acho que todo mundo que tem de 45 para cima tem essa mesma mensagem. Você cresceu assistindo filmes sobre a criação e nesses filmes Adão estava nu, e está correto, Eva também, mas eles comiam da maçã e se deitavam, então esse era o pecado. E todos esses filmes tinham a mão fora dos princípios da palavra. Primeiro, que não era maçã. Segundo, que o pecado não é atividade íntima no casamento. A intimidade íntima no casamento é algo orientado por Deus para o matrimônio, dentro das 4 linhas do casamento, do espaço casamento. Muito bem. Nós entendemos pela palavra que Adão era completo. E esse homem completo, já com plena capacidade, ele recebeu essa capacidade de Deus. Deus compartilhou sabedoria com Adão. E foi daí que Abel e Caim tiveram a orientação a respeito do que fazer quanto ao sacrifício. O texto que nós lemos no versículo 7 fala sobre Deus dando uma chance para Caim. Vamos retornar um pouquinho aí no verso 5. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente e decaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que te iraste? E por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não serás aceito,
O que Deus está dizendo para Caim aqui? Se você não fizesse o que você sabe que tem que fazer, se você fizesse o que você sabe que tem que fazer, você não teria sido aceito? Em outras palavras, Deus chega aqui para Caim, relembrando o que ele tinha aprendido. E ele aprendeu com quem? Certamente com Adão e Eva. Irmãos, o nosso tempo é curto, por isso que eu estou falando muito rapidamente, mas a cada domingo pela manhã. Esse entendimento é o entendimento que se manifesta em vários episódios da Bíblia. Volto a dizer, volte aí um pouquinho aí, só para relembrar aí, o capítulo 2 de Gênesis, quando o Senhor diz assim, no verso 18, disse o Senhor, Deus, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma adjuntura que lhe corresponda. Verso 19, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe ao homem para ver como lhe chamaria, e o nome que o homem deu a todo ser, esse foi o seu nome. Imagine aqui, cada animal chegando e Caim, aliás, Adão, dando nome a eles. Eu garanto a você que se eu pegasse agora, preste bem atenção nisso, porque é muito forte isso aqui. Se eu pegasse agora uma folha em branco, ou uma folha colorida com alguma coisa que eu desenhasse, pedisse para você colocar o nome, lá pela 20ª gravura que eu desse para você colocar o nome, fosse uma pedra quebrada. Um desenho de uma pedra com diferentes quebras, né? E cada folhinha com uma pedra quebrada diferente, pedisse para você colocar o nome. Lá pelo 20º ou 50º, você talvez ia dizer, olha, não tenho mais ideia aqui como é que vai ser. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Veja bem, meu irmão, hoje para a pessoa colocar o nome numa criança, você vai encontrar a gente, meu Deus, eu não sei. Né? Aí recorre ao quê? Não, os avós, né? Os avós, os pais dos pais, ou um tio, ou algum personagem de um filme que gostava, algum ator que gostava, alguma coisa assim. Não é? Uma vez eu estava pregando num congresso aí, na hora da confraternização me apresentaram um rapaz que o nome dele era Sisto. Eu não sei qual foi a inspiração até hoje. Nem tive coragem de perguntar. Imagine, era o nome dele, não era um apelido. Se fosse um apelido seria algo horrível, né? Mas o nome dele era Sisto. Aí eu achei que era brincadeira, mas não, era verdade. Então não sei qual foi a inspiração, mas meu irmão pode acreditar que nós teremos dificuldade com a quantidade de coisas para dar nome. Adão teve todos os animais, e é claro, nessa época aqui já foi provado que tinha muito mais animais do que tem hoje, ou do que tem nos últimos 2000 anos, tinha muito mais animais do que se tem nos últimos 2000 anos. E ele deu nome diferente para todos eles. Agora, por que isso? O primeiro entendimento é que Adão, ele não tinha a mente caída, ele não tinha a incapacidade que o pecado trouxe. O pecado traz um vazio. O homem agora é falho. O homem está na escuridão. Adão não tinha isso aqui. Ele estava na comunhão com o Senhor, pleno e abençoado. Nós estamos falando de algo que aconteceu antes do pecado. Pastor, o que isso tem a ver conosco? Eu vou logo entregar o assunto, o doce da coisa, né? Que isso fortalece o entendimento da obra de Cristo no Novo Testamento, que nasceu, cresceu na graça e no conhecimento do Senhor e reuniu 12 para estar com Ele. Você vê as mensagens maravilhosas, Jesus pleno, líder, Jesus abençoando as pessoas, Jesus resolvendo situações, Ele abençoado porque Ele estava pronto. Chegou o tempo. Você sabe que Deus esperou até determinado momento para revelar o seu Filho. Mas antes disso, Ele cresceu
na graça do conhecimento do Senhor. O menino se fortalecia e crescia na graça do Senhor. Está lá em Lucas, abra aí a sua Bíblia rapidinho. Lucas, no capítulo 2, versículo 40. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então Jesus nasceu pronto? Ele nasceu pronto? Não. Ele não nasceu Deus, né, no sentido de que ele não precisava cumprir o papel do aprendizado. Ele era homem, 100% homem, e 100% Deus, é claro. Mas ele nasceu e cumpriu um papel semelhante ao que nós devemos cumprir, que é crescer na graça do conhecimento. Pastor, o que isso tem a ver com dízimos e ofertas? Eu estou defendendo o entendimento de que dízimos e ofertas se tem adequadamente entregue com uma vida fortalecida no conhecimento do Senhor. Tanto da pessoa, como agora dos seus filhos que vão receber o que você sabe. Meus irmãos, o que se tem de pessoas que são fracas nessa área, são fracas por falta de conhecimento do Senhor. E a base da nossa fé, tanto em Adão como em Jesus, mostra um Adão com plena capacidade, um Adão que se casou com a Eva, um Adão que sabia o que queria, caiu em pecado, mas no que diz respeito a antes da queda, ali nós vemos uma amostra do que Deus quer fazer na nossa vida. E como que ele reconstrói a nossa vida? Porque Adão nasceu pleno já vendo do Senhor. Você nasceu de novo já com 30 anos, com 25 anos, com 19, com 15, com 13, com 12. E qual o seu papel agora? Cumprir essa caminhada de aprendizado, de crescimento. E essa caminhada de crescimento não é conhecer só a palavra, mas viver a palavra. E viver a palavra significa que você vai pôr em prática e vai andar de mãos dadas com Deus. Porque se for só conhecer o texto, você vai encontrar hereges que conhecem o texto, mas que não têm comunhão com Deus. Aquilo é só um texto, como uma matemática, o 2 mais 2 é 4. Então, o texto da palavra, ele nos mostra também no capítulo 2, aí no capítulo 2, versículo 50, né? É isso? Não, verso 52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Jesus aqui, ele já tinha uma capacidade enorme aos 12 anos, que ele já debatia e fazia perguntas para os doutores da lei. Você já conhece o texto, está nos versículos anteriores. Então, nós que somos discípulos dele, não podemos querer menos. Nós não podemos querer menos, nós precisamos de ampla capacidade. Agora, quais são as barreiras que nós temos que colocar por terra? Uma delas é esse entendimento do Adão nu, quase com uma roupa assim, com uma clava, né? O cabelão, né? Uma barba, com toda uma brutalidade, parece que ele não sabia ler, não sabia escrever. Entenda bem o ler e escrever que eu quero falar. Eu não estou falando ler e escrever, porque isso foi um desenvolvimento pós, mas eu estou falando de entendimento para passar para os filhos. E aí eu usei o termo ler e escrever, né? Vamos lá? Agora, para encerrar, Gênesis 18, por favor. Gênesis 18. Gênesis 18. Eu só toquei nesse assunto no último domingo. A partir do verso 17.
Olha só o que o Senhor disse para Abraão aí. Disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Veja bem, ó, Deus fez aliança com Abraão, não foi? Junto com essa aliança tem o quê? Compartilhar conhecimento. Ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nela serão benditas todas as nações da terra, pois eu escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor e para que pratiquem a justiça e o juízo, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Deus cumpriu essa palavra ou não cumpriu? Cumpriu. Mas dentro desse cumprimento estava compartilhar conhecimento com Abraão. Abraão, eu gosto de observar, pastor, mas Abraão deu um monte de vacilo. Sim, meu irmão, olhe para Abraão como um novo na fé. E Deus foi pegando na mão de Abraão e foi ajudando ele, dando direção e sabedoria. 25 anos depois, o garoto nasceu. E agora esse garoto tinha um pai com estrutura de conhecimento de Deus. Pode ver que a conduta de Isaac foi algo diferente de seu pai, pelo menos em grande parte. Mas ambos permaneceram na aliança. E o efeito desses dois gerou sobre Jacó. E os três andaram em aliança. E ela foi, posso dizer assim, concluída o seu papel em Jacó, de forma que a partir daí as 12 tribos prosperaram e se tornaram uma grande nação. Eu quero, com isso, dizer para você que você precisa buscar o conhecimento e crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Se você quer garantir a sua casa abençoada, conheça a Deus, ande com Deus, receba da parte de Deus, seja abençoado e seja responsável de ensinar os seus filhos sobre dízimos e ofertas. Se eles decidirem o caminho de Caim, é com eles. Mas que Deus abençoe que eles decidam o caminho de Abel, que foi aceito ele e a sua oferta. Pastor, o senhor não vai falar sobre a oferta que foi aceita? Você já ouviu isso bastante, eu creio que todo mundo aqui sabe, né? Por quê? Mas vamos falar nos próximos encontros. Mas eu estou fortalecendo o entendimento de que nós precisamos crescer em conhecer a Deus. Pastor, como é que eu faço isso? Meu irmão, se tranque no seu quarto, vá orar, vá ler a Bíblia, busque a Deus. Você está desanimado? Renove a sua fé na presença do Senhor. O crente é renovado andando com Deus. Ele é renovado. Vamos ficar de pé e vamos orar. Meu Pai, tenha misericórdia de nós, nos abençoe. Gera em nós, Senhor, o entendimento que nós precisamos por meio da Tua palavra. Nós te pedimos misericórdia, Senhor, diante de tanta fraqueza, muitas vezes, de tanta falta, Senhor, de entendimento também. E nós te pedimos, Senhor, nos abençoe, de forma que possamos ensinar as pessoas, por meio do nosso testemunho, da nossa vida, mas também, Senhor, por meio do ensino da Tua palavra, da pregação da palavra de Deus. Oramos assim, meu Pai, e que o Senhor nos dê sabedoria para entregarmos ao Senhor dízimos e ofertas para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode vir à frente.